Ki Ping Lai leva sua família para visitar seu filho em Ohio. Espera aí. Deixa eu ajudar. Mas pouco antes do pouso, as coisas dão muito errado. E logo eles lutam por suas vidas. Eu não sei como seria possível alguém sobreviver àquele acidente. Os destroços queimados deixam pouco para os investigadores trabalharem. Você via as coisas e se perguntava, o que é isso? Teremos que descobrir isso do modo mais difícil. E o que eles descobrem é inimaginável. Tony, o que você fez? Espere, deixei passar alguma coisa? Eu fiquei pasmo. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Investigação árdua. O voo 6291 da United Express está a caminho do aeroporto Washington Dulles, em Columbus, Ohio. Uma frente fria de inverno avançou sobre a costa leste, trazendo temperaturas muito baixas. Está bom esse frio? O comandante Derek White está no controle do voo. Ele é um piloto experiente com mais de 3.600 horas de voo. Eu até que gosto de frio. Sério? Anthony Samuels é o seu copiloto. Ele começou a voar para a United Express apenas há 3 meses. Está pegando jeito? Tô sim. O tempo de voo é de 1 hora e 30 minutos. Eles estão pilotando um novo Jetstream 4100. Um pequeno turbo-hélice bimotor projetado para voos regionais curtos. É um avião de alta performance. É complexo. Voa rápido e os pilotos precisam antecipar o que o avião vai fazer antes que ele faça. O 4100 é o avião de passageiros mais recente da série Jetstream. Ele vem com um novo painel de instrumentos computadorizados de última geração, conhecidos como Glass Cockpit. Uma das coisas novas e empolgantes neste avião é que, diferente do seu predecessor, que tinha cabine tradicional, ele tem a cabine eletrônica, na qual grande parte das informações que antes eram mostradas em relógios e medidores passaram a ser exibidas em vários tipos de telas de computador. O avião tem capacidade para 29 passageiros. Mas esta noite, em seu último voo do dia, há apenas 5. Ela não comeu quase nada hoje. Os pais taiwaneses Sieu Shu Ling e Ki Ping Lai estão viajando com a filha, Yi Sun Lai. Eles estão indo ver o filho que estuda na Universidade de Columbus. Os únicos outros passageiros a bordo são um homem de negócios que mora perto de Columbus e um estudante de 25 anos de Akron, Ohio. O voo 6291 está agora a uma altitude de 14.000 pés. Foi um dia tranquilo, mas cheio para esse avião em particular. Ele já fez 6 voos para cidades do Nordeste dos Estados Unidos. United Express 6291. Atenção. Recebi um relato de formação de gelo em 14.000 pés. Um avião à frente relatou condições de formação de gelo. Era gelo opaco? Gelo opaco é uma formação rápida de gelo que pode ser perigosa se congelar a superfície de um avião. Em certas partes do avião, como a asa, se por acaso tiver formação de gelo, isso interrompe o fluxo de ar e a força de sustentação, e isso é um grande problema. United Express 6291, ele disse gelo opaco moderado até 14.000 pés. Certo, obrigado. Vamos tomar cuidado. No avião, os passageiros se acomodam. Depois de 50 minutos de voo noturno, o comandante fica mais preocupado com o clima à frente. Vamos chegar no gelo logo.
Centro de Indianápolis, United Express 6291. Podemos subir para 15 mil pés por um tempo? Ele quer subir para 15 mil pés, para ficar acima das condições de formação de gelo. United Express 6291, aguarde. Eles tinham informações de um avião à frente deles. Eram informações em tempo real sobre as condições climáticas. Então, eles não estavam adivinhando sobre a coisa certa a fazer. Eles estavam tomando medidas com base em dados relevantes. United Express 6291, suba e mantenha 15 mil pés. 15 mil pés, United Express 6291. A tripulação recebe permissão para subir e voar acima da faixa do mau tempo que se aproxima. Os pilotos fazem uma série de coisas para evitar que o gelo se torne um problema. E a primeira coisa a fazer é evitá-lo totalmente. E neste caso, a tripulação dessa companhia aérea fez exatamente isso. Depois de voar mais alguns minutos acima das nuvens, Carta de aproximação? os pilotos estão prontos para começar a descida. Vamos fazer o ILS para a pista 28 esquerda. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Um ILS é um sistema de pouso por instrumentos que utiliza assistência de navegação por rádio para dar à tripulação um ponto de referência sobre o modo como estão alinhados com a pista. No avião, os passageiros também se preparam para o pouso. Quer ajuda com o cinto de segurança? Espera aí. Deixa eu ajudar. O avião começa a descer através das nuvens. Eles pousarão em aproximadamente 6 minutos. Como estão os ventos na superfície? 330 a 4 nós. Obrigado. Estamos chegando. United Express 6291, reduz a velocidade para 170 nós. O controlador de voo quer que o avião diminua a velocidade para a aproximação ao aeroporto. Reduzindo velocidade para 170 nós. United Express 6291. É importante que os pilotos mantenham a velocidade adequada o tempo todo. E é extremamente importante manter a velocidade adequada ao se aproximar do aeroporto quando você está perto do solo. United Express 6391 no localizador para 28 esquerda. 6291. E o que eu disse? 6391. United Express 6291, Torre de Columbus. Pista 28 esquerda liberada para pouso. Vento 300 a 4 nós. Liberado para pousar, United Express 6291. Se tiver as velocidades, não se preocupe mais. Ref é 112, eu tenho que pôr isso. Já fiz isso por você. Lá vem o glide slope. O glide slope é o caminho ideal que o avião deve seguir quando desce para a pista. O sistema de pouso por instrumentos do aeroporto usa sinais de rádio para guiar o avião em um ângulo de 3 graus. Ele é um conjunto padrão de graus que fica estável, onde você pode controlar o avião e todas as fases do voo até o pouso. Certo, estamos no registro de entrada. Entendido. Não se esqueça de me dar as leituras. O comandante lembra o copiloto de fazer leituras de altitude e velocidade. 1014 é a altura de decisão. 1000? Tudo bem, 1000 acima. A altura de decisão é a altitude na qual o piloto deve conseguir ver as marcas da pista, ou então abortar a aproximação. Quando o avião sai das nuvens, a pista está à vista. Flaps a 9. Trem de pouso. Tudo bem. São só as rodas descendo.
O avião está a poucos minutos de pousar no aeroporto de Columbus, no horário previsto. Flaps A9 aguardando as 3 luzes verdes. Flaps A15, checagem de aterrissagem. Flaps A15, trem de pouso baixado, 3 verdes. Amortecedor de guinada. Na torre, o controlador monitora o voo 6291, que está prestes a cruzar o limite da pista. Mas o avião fica impossível de ser controlado. Tony, o que você fez? Eu não fiz nada! E em pleno ar... United Express 6291, Torre de Columbus. Está na escuta? O voo 6291 desaparece do radar. United Express 6291, Torre de Columbus. Está na escuta? Recolha os flaps. Não, espera. Recolha os flaps. Segure firme. A apenas 1.600 metros da pista, o fogo começa a se espalhar nos destroços do voo 6291. E os passageiros que sobreviveram sabem que o tempo para se salvar é curto. Tudo bem, querido. Tudo bem. Eu vou te tirar daqui. Eu estou bem. Ajude a nossa filha. Kip Inglai consegue tirar o cinto de segurança e vai ajudar a filha. Agora, Kip Inglai procura uma saída. A porta de emergência não abre. Ele tenta na parte de trás do avião. A situação é crítica. O combustível que está vazando pode causar uma explosão a qualquer momento. Finalmente... Vamos! Temos que sair rápido. Você primeiro. Depois eu vou. Vem. As equipes de resgate correm para encontrar o local do acidente. Entre eles, estão agentes do Departamento de Polícia de Kahana, Ohio. Estava frio naquela noite e muito úmido, quase como uma noite congelada. Ficou na minha mente do quanto aquele fogo estava intenso. Eu realmente não sei como seria possível alguém sobreviver no local do acidente. Kip Inglai, sua esposa e filha são os únicos que sobrevivem. De repente, o avião começou a tremer. A tremer muito. Eu pensei que alguma coisa ia acontecer mesmo. Esse é o primeiro acidente fatal envolvendo o Jetstream 4100. Para a segurança de todos os passageiros que usam esse avião, é fundamental descobrir o que aconteceu. De manhã, investigadores da NTSB, o Departamento Nacional de Segurança dos Transportes, incluindo o investigador responsável, Al Dickinson, chegam no local. Vamos ter certeza de que temos todas as 4 pontas. Primeiro, eles precisam descobrir se todas as partes do avião estão no local do acidente. Se estiver faltando alguma parte grande, isso pode indicar que o avião se partiu antes de atingir o solo. A importância de encontrar todas as 4 pontas do avião é que, se alguma parte sair do avião antes do impacto, provavelmente dá para rastrear até a causa inicial do problema.
Então é muito importante identificar as pontas das duas asas, o nariz e a cauda. Mas o desafio é imenso. O que sobrou do United Express 6291 é quase irreconhecível como avião. O incêndio foi muito intenso. E isso dificultou na identificação das peças daquele avião. Você viu os destroços e se perguntava: o que é isso? Temos o nariz aqui e temos a cauda ali. Encontramos todas as 4 pontas do avião no local do acidente. E temos as asas daquele lado. Então o avião estava intacto até entrar em contato com o solo. Então já dá para eliminar qualquer problema estrutural que possa ter ocorrido durante o voo. O avião não chegou a se partir no ar. Mas o piloto estava no controle? A equipe precisa de mais informações para determinar isso. Bom, o trem de pouso principal atingiu ali. O trem de pouso do nariz atingiu aqui. Tinha marcas do trem esquerdo, do trem central e do trem direito. Os trens de pouso estão baixados, mas ele assim mesmo acabou caindo. O que pudemos determinar pelos impactos no solo foi que o avião estava indo em direção ao aeroporto em um rumo estável na hora do impacto. E o que acharam aí? Enquanto o avião descia, suas hélices cortaram as árvores próximas. As marcas de corte mostram aos investigadores o ângulo do avião quando ele caiu. O corte das hélices começa a cerca de 18 metros de altura. São iguais dos dois lados. Então ele veio nivelado. Os sinais dos impactos nos galhos mostravam que eles ocorreram apenas em linha reta, através das árvores, até o solo. As marcas de impacto no solo e as marcas de corte das hélices nas árvores sugerem aos investigadores que o piloto estava no controle do avião, até momentos antes do acidente. Flaps A9. Trem de pouso. Então por que o avião caiu? Ei, tragam aqui! Dickinson e sua equipe logo encontram uma pista, um pedaço fundamental da asa. Gelo. Parece ter uns 63 milímetros. Vamos tirar foto disso. É a maior pista até agora. Encontramos superfícies onde dava para ver uma quantidade de gelo acumulada. Isso é sempre um problema, porque o gelo prejudica o desempenho de um avião. E a pergunta é se isso ocorreu nesse caso. Um acúmulo de gelo nas asas interrompe o fluxo de ar sobre elas e aumenta o arrasto. Isso resulta em uma perda de sustentação. United Express 6291. Atenção. Recebi um relato de formação de gelo em 14 mil pés. O acúmulo de gelo nas bordas das asas fez com que o voo 6291 caísse? Certo. Era isso que eu queria ver. Eles estão bem avariados. Vamos enviá-los agora. O gravador de dados de voo e o gravador de vozes da cabine são encontrados quase lado a lado no meio dos destroços. Sempre que tem um incêndio grave depois do acidente, isso pode destruir as evidências necessárias para descobrir o que aconteceu com o avião. Duas das coisas mais importantes em qualquer avião, é claro, são o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine. Se os dados dos gravadores puderem ser recuperados, isso poderá resolver o caso. Enquanto os investigadores esperam para ver se os dados dos gravadores de voo podem ser recuperados. Então temos 63 milímetros a 1,27 centímetros de gelo na ponta da asa. Eles precisarão descobrir se um problema com o sistema de degelo do avião causou o acidente. Talvez tenha sido gelo. O sistema mais importante do avião contra a formação de gelo são os sistemas de degelo das asas.
E são muito importantes porque as asas dão a sustentação e sem isso fica difícil manter a velocidade e o controle adequado do avião. O Jetstream 4100 é equipado com bolsas pneumáticas, membranas de borracha instaladas sobre a extremidade das asas que se inflam para quebrar o gelo acumulado. Em vez de derreter, elas quebram o gelo e aí ele cai porque não consegue mais ficar preso às asas. Mas os danos nas asas... a borracha está totalmente derretida. Impedem que os investigadores determinem se o sistema de degelo foi acionado e funcionou adequadamente antes do acidente. Teremos que descobrir isso do jeito mais difícil. Muitos dos equipamentos de degelo estavam queimados ou derretidos. Quando tem danos graves pelo fogo, nunca se sabe o que poderá ser testado e o que não poderá. Temos uma frente fria vindo por aqui. Os pilotos foram informados sobre isso? Dickinson espera que a experiência de outros pilotos naquela noite possa ajudar a esclarecer o que aconteceu com o United Express 6291. Gelo opaco entre 2.000 e 19.000 pés. Algum outro avião passou por isso? Se outros pilotos voaram nas mesmas condições de gelo, eles podem ter passado por um problema semelhante. Sim, 2 pouco antes do voo 6291 entrar. Certo, vamos falar com eles. Neste caso, teve aviões voando naquela área e alguns deles pousaram no aeroporto de Columbus. Então, é importante conversar com esses pilotos para descobrir quais eram as condições na descida. E era gelo opaco? O piloto de um avião que pousou 1 minuto antes do voo 6291 chegar se lembra de descer através de garoa gelada. Quanto acha que pegou? Mais de 1 centímetro? E isso não causou problema? Tá bom, obrigado. Olha, mesma quantidade de gelo, mas sem problemas. O piloto de outro avião relatou condições semelhantes, mas também não teve problemas de pouso. O fato de vários aviões terem pousado antes desse avião em condições meteorológicas semelhantes significa que o clima não deveria ter impedido um pouso seguro no aeroporto. Obrigado por ter vindo. Então você saiu às 7. E quando os investigadores falam com os pilotos da United Express que mais cedo naquele dia voaram no mesmo avião e usou o degelo com clima semelhante, eles não relatam dificuldades com o sistema de degelo do avião. Nós olhamos tudo que estava envolvido na situação do clima. Eles deveriam ter conseguido voar através do gelo moderado e pousar com sucesso. Então tomamos outro rumo. O controlador de tráfego aéreo foi a última pessoa a falar com a tripulação sobre o clima. Ele pode confirmar o que sabiam sobre o gelo na rota. Certo, então pode falar. Pediram para subir para 15.000 pés para evitar o gelo. Então sabiam sobre isso. Certo, e mais alguma coisa de estranho? Sim, eles chegaram muito rápido na aproximação. Eu pedi para irem mais devagar. United Express 6291 reduz a velocidade para 170 nós. Reduzindo velocidade para 170 nós, United Express 6291. Não é comum um controlador de tráfego aéreo dizer a um piloto para diminuir a velocidade tão perto do aeroporto. Os pilotos só podem pousar o avião com certa velocidade de modo seguro. Então, para chegar a isso, esse piloto teria que desacelerar o avião e quanto mais rápido chegasse, menos tempo ele teria para fazer isso. É uma nova pista surpreendente. Mas por que os pilotos estavam voando tão rápido, tão perto do aeroporto? Já estava na hora. As gravações de dados de voo foram recuperadas da caixa preta danificada. Recuperaram tudo? Uhum. É um alívio conseguir dados bons de um gravador de voo. O único problema é que se você tiver dados muito bons, vai ter muito trabalho a fazer, porque eles medem tudo. Os investigadores esperam que os dados dos gravadores de voo possam explicar por que os pilotos se aproximaram tão rápido e por que não chegaram à pista.
Certo, essa é a faixa de gelo que eles pegaram. Dickinson e sua equipe revisaram as gravações de dados de voo e mapearam a velocidade e a altitude do voo 6291 em um perfil de descida. Uau, 240 nós, eles desceram muito rápido. Parece um mergulho. Quando eu vi os dados do FDR, tive indicação definitiva de que aqueles caras estavam tentando atravessar aquelas condições de formação de gelo, fazendo uma aproximação com um mergulho. Um slam dunk, ou mergulho, é quando um avião chega na aproximação e desce em velocidade elevada para a pista, muitas vezes para atravessar o mau tempo rapidamente. Mas é uma manobra arriscada. A questão de fazer um mergulho é que você pode voar muito rápido para atravessar a faixa de gelo, mas se não prestar atenção à frente do avião, você pode bater no chão antes de perceber que fez a manobra do mergulho. Aqui, eles estão indo tão rápido que o controlador teve que pedir para diminuírem a velocidade. United Express 6291, reduz a velocidade para 170 nós. Então, a velocidade e a altitude caem e caem e caem. Os pilotos perderam o controle do avião durante a execução de um slam dunk? E 3 minutos depois, estão a 100 nós. Em qual velocidade deveriam estar? O manual de operações diz 130 nós. Então foram de muito rápido para muito devagar. Como fizeram isso? Os investigadores recorrem ao gravador de dados de voo, procurando alguma coisa que possa explicar a drástica mudança de velocidade. Está aqui. Puseram em marcha lenta e deixaram assim. Diminui a velocidade, mas é lento para causar stall? O controlador disse para diminuírem a velocidade e foi o que o piloto fez. Reduzindo velocidade para 170 nós, United Express 6291. O problema é que o avião não parou de desacelerar. Tem mais alguma coisa? Faziam isso com o piloto automático ligado. Então, antes de eles caírem, estavam usando o piloto automático para ajudá-los a pousar? Quando o piloto automático está ligado durante uma aproximação, ele controla a arfagem e o rolamento do avião. Geralmente isso é usado para redução de carga de trabalho para o piloto. Se eles não tiverem que se preocupar em manter o avião em um ângulo específico ou em uma direção específica em relação à pista, eles poderão concentrar a atenção em outras questões do pouso. Lá vem o glide slope. Em todos os anos que voei na cabine como investigador da NTSB, eu raramente vi pilotos usarem piloto automático na aproximação. Na esmagadora maioria das vezes, os pilotos fazem a aproximação manualmente. Eles querem fazer isso. Eles gostam de fazer isso porque é divertido. E porque os mantém afiados. Quando o piloto seleciona o piloto automático, esse próprio piloto automático executa a aproximação perfeitamente, mas cabe ao comandante monitorar e controlar a velocidade. Então eles deixaram em marcha lenta. O avião desacelera abaixo da velocidade de aproximação segura, o que faz descer. E o piloto automático tenta subir. Como o avião desce abaixo da linha de glide slope, o piloto automático põe o nariz para cima para recuperar a altitude. Mas isso diminui ainda mais a velocidade do avião. É o que faz o voo 6291 entrar em stall. Tony, o que você fez? Eu não fiz nada. O que eles estavam pensando? Ouvir as conversas no gravador de vozes da cabine pode ser a única coisa que resta para resolver o mistério do acidente. O erro do piloto levou ao acidente do United Express 6291? Ok, vamos lá.
Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine para descobrir se as conversas entre os dois pilotos podem oferecer pistas. Está bom esse frio? Eu até que gosto de frio. Sério? É o único jeito de podermos ouvir o que acontece dentro de uma cabine. Está pegando jeito? Tô sim. Dá para ver pela interação entre o comandante e o copiloto se trabalham bem ou mal, se um cara teve uma noite ruim. Só pelos comentários dá para saber o que eles estão fazendo. A gravação confirma que a tripulação estava ciente das condições de formação de gelo. Vamos chegar nesse gelo logo. Eles sabiam do clima em que estariam voando. A questão é, como eles lidaram com o gelo? Vamos manter o avião seco o maior tempo possível. Depois descemos com ele bem rápido. Desse jeito. Ok, então o comandante planeja um mergulho para atravessar a faixa de gelo. Certo, continue. Dez minutos depois, durante o voo... Como estão os ventos na superfície? 330 é a 4 nós. Obrigado. Faça o seguinte. Diga. Acione as bolsas. Certo, eles usaram as bolsas pneumáticas. Os investigadores examinam a conversa dos pilotos enquanto o avião desce através das condições de formação de gelo em direção ao seu destino. United Express 6291, reduza a velocidade para 170 nós. Reduzindo velocidade para 170 nós. United Express 6291. Pare. Ok, estamos bem aqui. Foi aqui que deixaram em marcha lenta para desacelerarem o avião. Nesse momento, eles estavam muito rápido no chamado marcador externo para abaixar os flaps e o trem de pouso adequadamente. Por isso, o que eles tinham que fazer era diminuir a velocidade. Menos de um minuto depois, eles estão liberados para pousar. United Express 6291, Torre de Columbus. Pista 28 esquerda liberada para pouso. Vento 300 a 4 nós. Liberado para pousar, United Express 6291. E é aí que os investigadores ouvem as coisas começarem a dar errado. Se tiver as velocidades, não se preocupe mais. Ref é 112, eu tenho que pôr isso. Já fiz isso por você. Com certeza a coisa está tensa na cabine. Lá vem o glide slope. Certo, estamos no registro de entrada. Entendido. Não se esqueça de me dar as leituras. 1014 é a altura de decisão. 1000? Muito bem. 1000 acima. Flaps a 9. Trem de pouso. Flaps a 9, aguardando as 3 luzes verdes. Flaps a 15. Checagem de aterrissagem. Flaps a 15, trem de pouso baixado, 3 verdes. Espere. Deixei passar alguma coisa? Alguém ouviu alguma leitura? O silêncio do copiloto é revelador. Ele deveria estar informando altitudes, deveria estar informando velocidades, mas não estava fazendo nada disso. Ok, continue. Amortecedor de guinada? Piloto automático até o fim, não tocar. Não tocar sem amortecedor de guinada. O amortecedor de guinada controla o movimento do leme do avião, impedindo as oscilações súbitas. Se ele for desligado, isso também desliga o piloto automático. Ele não quer desligar o piloto automático. O comentário do comandante, amortecedor de guinada, não tocar, e a resposta do copiloto, não tocar, nos disseram muito sobre a dinâmica entre o comandante e o piloto. Ilustrou a tensão entre os dois e a falta de confiança que o comandante tinha em relação ao copiloto. É isso, o vibrador de mancha está em stall. Isso só acontece quando a velocidade está se aproximando do stall. Eles devem tomar medidas imediatas ou o avião acaba caindo. O som do vibrador de manche devia ter feito o comandante verificar a velocidade. Em vez disso, ele se concentra em seu copiloto. Tony, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu fiquei pasmo. Essa é a reação mais incomum que eu já vi. Como resposta a um vibrador de mancha.
Isso me disse que o piloto não percebeu coisas que ele deveria ter percebido imediatamente. E a primeira coisa que ele pensou foi que o copiloto tinha feito alguma coisa errada. Que não foi o caso. Agora os investigadores ouvem os últimos 10 segundos do voo. Eles esperam o piloto pedir potência máxima e arremeter. Procedimento padrão de operação em um stall. Recolha os flaps. Não, espera. Recolha os flaps. Recolher os flaps num stall? O que eles estavam pensando? Não existe treinamento que envolva flaps recolhidos em qualquer situação de pulso. Com os flaps recolhidos, o avião precisa de mais velocidade do que normalmente precisaria para sair do stall. O mais importante nesse momento é mais velocidade. Você consegue velocidade apontando o nariz para o chão, consegue mais velocidade com mais potência nos motores ou uma combinação dos dois. Mas a tripulação parece não notar a velocidade perigosamente baixa em que estão. Até esse ponto, ele poderia ter recuperado. Mas depois disso, não tinha mais jeito. A partir da gravação, fica muito claro que o comandante não sentiu que poderia confiar no copiloto. Também fica claro que o copiloto não diagnosticou a necessidade de o comandante aumentar a velocidade como deveria. Então ficou muito claro que a equipe do comandante e do copiloto foi ineficaz. Os investigadores concluem que o acidente do United Express 6291 foi causado por uma série de erros do piloto, que levaram a um stall aerodinâmico. Mas eles ainda não sabem como uma equipe tão ineficiente foi parar naquela cabine. Investigador Dickinson e a sua equipe examinam os históricos dos pilotos da United Express para conseguir informações sobre a tripulação do voo 6291. Os históricos do comandante e do copiloto. O histórico do copiloto com a companhia aérea é surpreendentemente pequeno. Só isso? Esse cara era muito novato. Contratado 6 meses antes do acidente. Treinamento concluído 1 mês antes do acidente. E ele só tem 2 horas e meia de experiência de voo no Jetstream 4100. Ele não era um piloto ruim, ele tinha uma boa reputação, mas ele não estava familiarizado com a pilotagem nos 4100 e tinha pouca confiança para dizer o que queria. E isso ficou muito claro no histórico dele. E quanto ao comandante? O histórico do comandante também levanta sérias dúvidas sobre suas qualificações. Olha só isso. Ele foi reprovado algumas vezes no simulador. Quando o comandante White ingressou na empresa 2 anos antes do acidente, ele treinou para se tornar um copiloto. Ele foi reprovado no primeiro teste do simulador devido à dificuldade em controlar os instrumentos da cabine durante o pouso. Era preciso mais treinamento. Você pode falar com os pilotos como eu falei e perguntar a eles: já foi reprovado no simulador? E é muito raro que um comandante ou copiloto diga: sim, eu fui. É muito raro. Não porque não seja verdade, é porque isso não acontece. Mas esse comandante foi reprovado em 2 simulações em 1 ano. Sua segunda reprovação foi durante o treinamento para pilotar um Jetstream 4100. O examinador observou que ele parecia muito nervoso durante uma aproximação por instrumento ou ILS. Mas depois de 2 horas e 20 minutos de treinamento de voo adicional, ele passou na prova no simulador seguinte e se tornou um comandante no 4100. Quanto ao treinamento que ele recebeu depois de reprovar, foram menos de 2 horas e meia de tempo de voo. Isso para nós é insatisfatório. Isso é quanto dá para aprender em um voo, basicamente. Em seguida, os investigadores ligam para copilotos que já voaram com o comandante para descobrir seus hábitos ao aterrissar. Ele costumava usar o piloto automático para pousar. Obrigado. Quando o piloto usa constantemente o piloto automático, eu odeio dizer, ele é preguiçoso, mas, na realidade, ele não tem confiança em si mesmo, nas aproximações.
E os pilotos precisam ter essa confiança. E, neste caso, resultou numa situação muito ruim. Os investigadores concluem que a United Express não deveria ter posto juntos um copiloto novato e um comandante com um histórico de reprovações no 4100. Está pegando o jeito? Tô sim. Mas a companhia aérea estava se expandindo e não tinha recursos para acompanhar a demanda por pilotos experientes. Para economizar dinheiro, eles colocaram pilotos menos experientes em novos aviões. Infelizmente, a companhia precisava de pilotos para pilotar os 4100 porque eles estavam se expandindo. E resolveram colocar esses dois juntos, e essa não foi uma boa combinação. De modo geral, eu até entendo por que fizeram isso. Mas, infelizmente, isso teve uma consequência não intencional de acabar colocando dois pilotos relativamente inexperientes na cabine de um avião muito sofisticado. No relatório final, a NTSB conclui que o erro do piloto foi a principal causa do acidente do United Express 6291. Amortecedor de guinada? Piloto automático até o fim, não tocar. Não tocar sem amortecedor de guinada. Uma tripulação ineficaz não percebeu que a velocidade havia caído tanto que ocorreu um stall. Túlio, o que você fez? Eu não fiz nada. E em vez de aumentar a velocidade como deveriam... Recolha os flaps. Não, espera. Recolha os flaps. Recolheram os flaps, tornando o acidente inevitável. Por que o comandante e copiloto perderam a velocidade? Para mim, isso não está no centro desse acidente. O comandante estava sob muito estresse, se concentrando na trajetória de voo. Ele não tinha como receber informações adicionais. O copiloto era inexperiente. Sabemos que ele ficou meio intimidado pelo comandante e então acredito que ele não se sentia à vontade para dar informações ao comandante das quais ele não tinha 100% de certeza. Se pusermos tudo isso junto, podemos entender, embora não seja desculpa, por que os dois perderam a velocidade. A NTSB recomenda mais treinamento no reconhecimento e recuperação de um stall e no gerenciamento de aproximações com alta velocidade. Mas um dos resultados mais notáveis dessa investigação veio dos passageiros e não da cabine do voo 6291. Tudo bem, Kevin. Tudo bem. Eu vou te tirar daqui. Os sobreviventes disseram que foi difícil soltar a fivela, tiveram dificuldades. Eles tiveram que aliviar a tensão para a fivela funcionar do jeito certo. Testamos aqueles cintos e descobrimos que quando sob tensão não dá para soltá-los. Então essa foi uma das coisas boas que resultou desse relatório. Esse modelo de cinto de segurança foi trocado em todos os aviões nos quais estavam instalados. É uma descoberta valiosa de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Esse acidente foi uma grande prova de que a tripulação de voo, especificamente o comandante, talvez estivesse contando demais com a tecnologia. A lição, que é bem relevante hoje, é que não importa o quanto o avião seja sofisticado, não importa o quanto a cabine seja moderna, o principal é a combinação da habilidade do piloto e da compreensão de como o avião se comporta em todas as fases do voo.